Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que é muito recorrente. Muita gente vem falando comigo, João, o meu cliente não me valoriza, o meu cliente não vê valor real no que eu entrego, no meu serviço ou produto. O que eu faço, João? Por que isso acontece? Então pessoal, eu fiz um post no meu site, na Jovi Consultoria, onde eu abordei esse tema, né, do cliente, né, e por que o cliente não dá valor para, muitas vezes, seu serviço ou produto. Como isso acontece? Como isso chega? Por que isso acontece? Eu acredito que tem muitos motivos que podem fazer um cliente não te dar valor, né? Mas o principal é que ele realmente não percebe, ele não consegue perceber a entrega, né? Ele não consegue visualizar. De alguma forma, ele não consegue compreender que aquilo que você está vendendo, o seu serviço ou produto, vale aquele preço, vale aquela iniciativa dele. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Pode ser que realmente o produto ou serviço realmente não entregue, isso é uma possibilidade. Pode ser que não seja o produto ou serviço que é do interesse dele, ele achava que era do interesse dele, ele achava que aquilo ia funcionar, mas não funcionou. Uma coisa que acontece muito, pessoal, é que às vezes a gente acha que encontrou o nosso cliente, né? Ele buscou o nosso serviço, o nosso produto, ele é meu cliente. Bem, ele pode estar achando que aquilo é do interesse dele, mas não é, né? Então, às vezes acontece isso de que o cliente, ele não é o seu cliente. Na verdade, ele é alguém que não entendeu bem o seu negócio, não entendeu bem o seu produto ou serviço, e ele adquiriu, né? Isso é muito ruim, porque você acaba achando que aquele tipo de perfil é um perfil que compra o seu serviço ou produto, mas na verdade por algum tipo de problema, algum tipo de ruído na comunicação, porque por mais que você tenha efetuado a venda, você acabou vendendo para ele, mas não era para ele aquele produto. Aquele serviço não era para ele. E ele veio. Então é muito importante a gente melhorar sempre a comunicação, né? Comunicar bem claramente qual é o nosso produto, comunicar bem claramente qual é o nosso serviço, qual é a nossa entrega, qual é a relação que está sendo estabelecida. Olha, se você pagar por isso, você vai ter isso. Você não vai ter isso mais aquilo, ou você vai ter menos que isso. Você vai ter isso. Bem designado, bem falado, bem explicado, bem comunicado. E aí o cliente, né, o potencial cliente, ele vai perceber, uau, ele vai me entregar isso, eu estou esperando por isso, foi bem comunicado, e aí ele vai e efetua. Ou não, ou ele vai embora. Ou ele fala, olha, realmente nessas circunstâncias, nesse exemplo, nessa ideia, eu não quero esse serviço, eu não quero esse produto. E está tudo bem. A gente não precisa, há um mal, né, de a gente achar, muitas pessoas acharem, que tem que conquistar toda hora um cliente. Não sei, depende, pessoal. Tem hora que esse cliente não é o seu cliente, essa pessoa, essa empresa que está entrando em contato, ela não é o seu cliente. Ela não é a pessoa que realmente vai valorizar, que realmente vai se beneficiar do seu produto ou serviço. Então é melhor que ela não feche negócio com você. É melhor que ela não compre o seu produto, porque ela não vai ver benefício, porque ela não terá o benefício. E quando ela compra sem ter o benefício, ela não volta. E muito, o que é pior, né, muito comum ela fazer, ela falar mal, fazer um comentário ruim, indicar mal. Ela realmente não entendeu. Você não conseguiu passar isso, ela também não conseguiu perceber, e aí temos um problema, né? Esse cliente que não entende o seu valor não vai voltar, ele não vai fechar com você. Por isso, uma coisa que eu falo muito, né, também, eu falei nesse texto que eu criei sobre o cliente não me dá valor, que está lá no site, é que a gente precisa gritar bem alto quem é o nosso cliente. A gente precisa gritar o que a gente faz. A gente precisa encontrar as pessoas certas. É como um match, né? É quando você está num relacionamento. Às vezes aquela pessoa é muito bacana, você é uma pessoa muito bacana, mas os dois juntos não funcionam. Os dois juntos não dá relacionamento. Não dá match. Então você precisa dar match com o seu cliente também. Você precisa com que os dois estejam realmente bem entrosados, bem comunicados, onde não quer dizer que não vai existir frustração. Olha, eu adorei o seu produto, mas ele podia ser melhor. Eu adorei o seu serviço, mas ele poderia ser melhor. Isso é uma coisa. Você vai e consegue desenvolver habilidades, técnicas para melhorar aquela entrega. Claro, isso pode acontecer. O cliente nem sempre está 100% satisfeito. Mas quando ele fica extremamente insatisfeito, esse é o grande problema. Ele, de repente, não é o seu cliente.
Ele não é o match que deu e a gente precisa buscar esse match. Mas, João, como a gente faz isso então? Olha, pessoal, eu acho que a principal capacidade para você encontrar o seu cliente é você entender mais o seu produto e serviço. Cada vez você compreender mais o que você entrega, qual é o valor que você entrega. Você primeiro tem que vender para um cliente, que eu sempre falo que é o cliente mais importante que você precisa vender, a você mesmo, a sua própria empresa. Você precisa ter isso como empresário, gestor, que você precisa ter que vender para você. No dia que você entender de forma genuína, acreditar no valor que você pode entregar para os seus clientes, para as pessoas, seus clientes, aí fica muito mais fácil. Porque você já viu o valor, você entendeu. Você não só fez um produto que tem venda, um serviço que tem venda, mas você realmente acha que ele é um bom produto ou serviço. Você realmente acha que tem qualidade para entregar para as pessoas. E aí você comprou essa ideia. E aí você consegue se comunicar melhor, mostrar o que o seu produto ou serviço é, e aí sim as pessoas vão se interessar, vão engajar e vão ter interesse realmente de adquirir o seu produto ou até mesmo o seu serviço. Mas para isso você precisa entendê-lo bem e comunicar bem o que ele é. A comunicação é uma grande falha no mundo dos negócios. Ah, João, é óbvio que é isso. Não existe óbvio. Não existe óbvio. O óbvio precisa ser dito. Então você precisa se comunicar bem com o seu cliente, você precisa explicar bem o que é o serviço. E explicar não é só falando, pessoal. É se comunicar através das mensagens que você pode ter que trocar com ele, é no próprio anúncio do produto ou serviço, é quando fizer o contato com o cliente inicial, você explica qual é a sua metodologia, caso seja um serviço. Você mostra o seu produto, caso seja um produto, mostra como ele faz, como ele não faz, o que ele consegue ajudar, o que ele não consegue ajudar, porque nem todo produto consegue ajudar tudo que aquela pessoa tem interesse, mas pode ser que ela entregue algo que realmente vai ajudar, né? E é isso que ela precisa de alguma coisa que vai ajudar ela a resolver um problema, uma dor, uma coisa que ela precisa de solução, um prazer, uma paixão que vai despertar nela, enfim. A gente precisa encontrar isso. Isso a gente encontra através da comunicação e de nós mesmos, como empresários ou como empresa, entendermos o que estamos vendendo. Quando a gente não entende o que está vendendo, quando a gente não entende o valor, nós não entendemos, é difícil o outro entender. A gente pode até conseguir fazer vendas, mas a gente não entendeu bem. E quando a gente não entende bem, o outro também não vai entender bem. Aquele que chega também vai ter dúvidas. E muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar o nosso cliente, encontrar a pessoa. E nós precisamos gritar, nós precisamos botar para fora e falar, olha, eu entrego isso, eu faço isso, a minha empresa é isso, a gente faz isso e faz bem. Vamos ver quem tem interesse nisso. Muita gente pode ter interesse, outras pessoas podem nem saber que tem interesse. E você vai e fala, olha, isso aqui serve para isso, caramba, era isso que eu precisava. Uau, eu não sabia que eu precisava disso, agora eu sei. Agora, com a sua comunicação, com a sua explicação, com a sua demonstração, eu vi valor e eu quero esse produto e eu quero esse serviço. Então, muitas vezes o cliente não valoriza o seu produto ou serviço, é porque essa comunicação não está bacana e principalmente porque você não está sabendo muito o que é o seu produto ou serviço, não está sabendo demonstrar, não está sabendo vender, não está sabendo aceitar o match. Esse match é para mim, essa conexão é para mim, esse cliente é para mim. Esse não é para mim, esse não vai funcionar comigo e tá tudo bem. Quantas vezes a gente viu, né? Clientes que chegam e a gente fala, esse cliente vai dar problema. Esse tipo de parceiro comercial não vai funcionar a longo prazo. Por quê? Nem a médio prazo, se bobear, nem a curto prazo. Por quê? Porque é difícil. Eu falo uma coisa, eu falo A, ele entende B. Ele está insatisfeito, está comprando, mas está insatisfeito. E a insatisfação, menor que seja, como num relacionamento, ela vai crescendo. Isso me incomodou um pouquinho, mas tudo bem. Na segunda compra, me incomodou mais um pouquinho. Na terceira compra, quando você vê, você incomodou um montão. E aí, o relacionamento, assim como a relação cliente e você, vai se deteriorando. Então é isso, pessoal. Grande abraço. E coloque nos comentários. João, o meu cliente tem esse problema. De repente, eu consigo aqui nos comentários ou a nossa própria comunidade ajudar você a ter soluções novas. Até coisas que a gente não pensou em como melhorar essa relação sua com o cliente e mostrar o valor que o seu produto ou serviço tem para ele. Grande abraço, pessoal.